Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a embriaguez. O nosso Código Penal regulamenta esse assunto no artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. É isento de pena o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. No parágrafo 2º, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui estão as regras que disciplinam a embriaguez no nosso Código Penal. Vamos agora comentar. Então, nós vamos ter as seguintes formas ou espécies de embriaguez: a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, a embriaguez pré-ordenada, a embriaguez culposa, a embriaguez voluntária ou dolosa. E temos ainda a embriaguez patológica, que eu vou falar mais para o final. Ok? Então vamos iniciar pela embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, que é essa que está aqui no parágrafo 1º. A embriaguez é completa e provém de um caso fortuito ou força maior. Primeiro vou falar para vocês o que é caso fortuito. É aquele caso em que o fato é imprevisível ou inevitável, né? Então, por exemplo, o sujeito imagina que a bebida que está ingerindo não contém álcool. Então, na verdade, a bebida contém álcool, ou seja, a embriaguez era imprevisível, né? Era inevitável. A pessoa estava tomando um líquido imaginando que não tinha teor alcoólico, né? Então, findou que ficou completamente ébrio. Então, seria um caso fortuito. A força maior é quando o sujeito não tem controle sobre sua ação. Então, o sujeito não tem nenhum controle sobre a, a sua conduta de ingerir álcool. Por exemplo, aquele que ingere o álcool sob coação, né? Então, ele não tem controle sobre a conduta dele mesmo, né? Está sob o controle de outra ou de outras pessoas, né? Muito bem. Como é que fica a questão da punição, da imputabilidade em relação àquelas pessoas que ficam completamente embriagadas, né? E que essa embriaguez decorreu de um caso fortuito ou força maior. Então, nessa hipótese, exclui completamente a imputabilidade penal. Portanto, o sujeito não é culpado, exclui a culpabilidade. É o que diz aqui o parágrafo 1º, né? É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o sujeito é isento de pena. Por que é isento de pena? Por que essa decisão do legislador? Porque não se pode violar o princípio da culpabilidade, né? Ou seja, só se pode atribuir pena se o sujeito agiu com culpabilidade. Poderia alguém perguntar, mas o que princípio é esse da culpabilidade? A culpabilidade é o seguinte: ela se funda na liberdade de vontade ou o chamado agir de outro modo, que é exatamente o que o legislador coloca aqui. Se o sujeito era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, ora, como ele pode ser culpado se ele não tinha nenhum entendimento, nenhuma compreensão sobre o caráter ilícito do fato? Se ele não tem compreensão sobre o caráter ilícito do fato que está praticando, como ele pode orientar sua conduta de acordo com o entendimento da norma, né? De acordo com o direito? É impossível. Então, se é impossível, o sujeito que está completamente embriagado
entender, né, a antijuricidade da conduta e, a partir daí, orientar sua ação de acordo com esse entendimento, se a pessoa não tem essa capacidade, vai excluir a culpabilidade, porque não pode punir a pessoa que não tem esta compreensão, né, da ilicitude da norma e nem possa se dirigir sua conduta, se determinasse de acordo com esse entendimento. Senão está se ferindo esse princípio da culpabilidade, que é um princípio de contenção do poder punitivo do Estado. Então, é por isso que não se pune a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, quando ela é completa. Exclui completamente a punibilidade. Mas a embriaguez pode ser incompleta. Ela pode também ter origem no caso fortuito ou força maior, mas ela não é completa, ela é incompleta. Então, nessa hipótese, o que diz o nosso código? Diminui a imputabilidade, diminui a culpabilidade do autor. Ou seja, ele tem o direito à redução da pena de 1/3 a 2/3. É o que diz aqui o parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da conduta, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ora, se ele não possuía a plena capacidade de compreensão, de entendimento, significa que ele tinha uma relativa capacidade de entendimento. Então, ele estava simplesmente diante de uma embriaguez incompleta. Então, ele tinha capacidade de entender o caráter ilícito da sua ação e dirigir sua conduta de acordo com esse entendimento da norma. Então, por isso que há uma redução da pena. Embora ele não tivesse a plena capacidade de entendimento, mas ele mantinha uma relativa capacidade de entendimento. Então, quando a embriaguez é incompleta e decorre de caso fortuito ou força maior, há uma diminuição da culpabilidade. A embriaguez pré-ordenada é aquela em que o sujeito se embriaga para criar coragem para cometer o delito. Então, nessa hipótese, não há exclusão da imputabilidade e, por sua vez, da culpabilidade. Não há exclusão da imputabilidade e não há, portanto, exclusão da culpabilidade. O sujeito aqui é punido normalmente como qualquer outra pessoa que não tivesse bebido bebida alcoólica e cometesse o delito. Tá? Porque aqui o sujeito já, desde o momento que começa a ingerir o álcool, ele já tem a intencionalidade voltada para o cometimento do crime. Portanto, o dolo já é abrangido por esse início de gestão da bebida alcoólica. Além disso, além dele ser punido, ele ainda tem a sua pena agravada, de acordo com o disposto lá no artigo 61 do Código Penal. Muito bem. Temos também a embriaguez culposa. É aquela que o sujeito fica embriagado por imprudência. Começa a beber por diversão, mas por falta de cuidado na ingerência do álcool, na ingestão do álcool, ele finda ficando completamente embriagado. Então, se ele ficou completamente embriagado, perdeu, portanto, a capacidade de compreensão e autodeterminação e comete uma conduta ilícita, comete um delito, ele responde pela imputabilidade culposa, de acordo com a teoria do ácio libere in causa, né, que nós vamos ver logo mais. Então, de acordo com essa teoria, o sujeito que se embriagou culposamente, ele responde também pelo delito culposo, né, se vier a ocorrer no segundo momento o delito, né, após ele se encontrar numa situação de inimputabilidade. Da mesma forma, a embriaguez voluntária, né, ou dolosa, né? Aqui também, aqui o sujeito quer se embriagar, né? Por isso que é dolosa. Aqui não, é por imprudência. Aqui ele quer mesmo se embriagar. Então a embriaguez é dolosa. Nessa hipótese, como a embriaguez
né, ou a conduta inicial aqui é dolosa, ele responderia também por uma responsabilidade dolosa. Portanto, a imputabilidade seria dolosa. O professor Juarez Tavares disse que, embora a teoria do ácido libera em causa proponha essas duas hipóteses que eu acabei de colocar, ele fala que na hipótese da embriaguez voluntária não implica automática presunção de dolo, porque o fato concreto pode indicar exatamente o contrário do que propõe aqui a teoria. Então ele diz que não implica automática presunção de dolo. Ou seja, a conduta concreta pode mostrar exatamente um sentido contrário. Ou seja, o exemplo aqui que ele cita: o sujeito dirige devagar, porém não vê a placa indicativa da preferência, e por isso causa um acidente que leva a óbito o outro motorista. Então, nessa hipótese, se verifica que o sujeito, embora tenha se embriagado porque quis, ele não faltou com o cuidado objetivo, ele não violou a norma de cuidado. Então, nessa hipótese, ele responderia por crime culposo, embora a conduta inicial de se embriagar fosse dolosa, ele quisesse se embriagar. Então, essa é a conclusão do professor Juarez Tavares, que diga-se de passagem, eu considero o maior penalista brasileiro, né? Professor de várias universidades na Alemanha, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um brilhante procurador da República, né? Hoje aposentado. Então, certamente, no meu entendimento, é o maior jurista penalista brasileiro vivo. Muito bem. Vamos agora, então, eu falei para vocês da chamada teoria da ácido libera em causa. Então, vamos ver que teoria é essa, que diz que se a embriaguez inicial, quando o sujeito começou a ingerir álcool, ficou embriagado culposamente, então o delito que ele cometer no futuro, na sequência, seria também culposo. Da mesma forma, se a embriaguez é dolosa, o sujeito quer se embriagar, a imputabilidade seguinte seria, em princípio, dolosa, salvo se o fato concreto demonstrar o contrário. Então vamos ver o que diz. Mas antes de passar para a teoria do ácido libera em causa, eu gostaria de falar, portanto, da última embriaguez que eu coloquei aqui para a gente estudar, que é a embriaguez patológica. A embriaguez patológica é aquela em que o sujeito já é dependente do álcool, né? Já é alcoólatra. Então, nessa hipótese, essa hipótese ela não é disciplinada aqui pelo artigo 28, mas ela é disciplinada pelo artigo 26 do Código Penal, porque aqui o autor já é equiparado ao doente mental, né? Então, ele tem o mesmo tratamento daquele que tem uma doença mental, que lhe retira completamente a capacidade de entendimento e de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, que é o que determina o artigo 26 em relação aos doentes mentais, né? O artigo 26 diz que o agente é isento de pena quando, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, no momento da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, é o mesmo tratamento que se aplica àquele que já é dependente de álcool. Ok? Vamos então para a teoria do ácido libere em causa. Então, nós vamos ter uma primeira conduta, de acordo com essa teoria, onde o autor é imputável. Portanto, ele tem entendimento e tem autocontrole. É capaz de autodeterminar-se. Né? E também é nesse momento que ele inicia a ingestão do álcool. E nós vamos ter uma segunda conduta, que nessa segunda o autor já é inimputável, portanto não tem mais capacidade
de entendimento e nem de autocontrole, nem de autodeterminação. Ele não tem entendimento, já falei, né? E nem autocontrole. E aqui é o momento em que ocorre a prática do fato, é o momento do fato. Então aqui coloquei até as linhas do tempo aqui ligando, né? Então aqui o autor é inimputável, na primeira conduta é imputável, na segunda conduta o autor é inimputável. Aqui ele tem entendimento e autocontrole, aqui não tem mais. Aqui é o momento que ele ingere o álcool e na segunda conduta é o momento que pratica o fato. Então, no momento que ele pratica o fato, ele se encontra incapaz, ele se encontra irresponsável penalmente. Como é que a doutrina resolve essa questão? Sem violar o princípio da culpabilidade. Então, o que a doutrina, aqui sintetizando, fala é exatamente aquilo que eu colocava para vocês. Se a conduta inicial aqui é culposa e depois o sujeito pratica um fato, né, já no estado de embriaguez completa, então ele responde pelo crime doloso. A imputabilidade ou melhor, a imputabilidade é culposa. Então, se aqui, na primeira conduta, o sujeito se embriaga completamente de forma culposa, a imputabilidade pelo fato seguinte que ele cometer vai ser também uma imputabilidade culposa. Se o sujeito ingere o álcool aqui voluntariamente, ou seja, de forma dolosa, ele quer se embriagar mesmo, né? Ele se embriaga porque quer. A conduta posterior que ele cometeu o delito, ele vai responder pelo crime na forma dolosa. A imputabilidade será dolosa. Por quê? De acordo com essa teoria, haveria o processo causal, na verdade, começaria aqui já quando ele começa a ingerir o álcool, né? Então, na verdade, o início dos atos de execução, a teoria defende, né, que se iniciaria já aqui na primeira conduta, quando o sujeito começa a ingerir a substância do álcool ou qualquer outra de efeitos semelhantes. Então, ela resolve dessa forma. Se a conduta inicial é culposa, a segunda conduta também será, ou seja, a imputabilidade será culposa. Se a conduta inicial de beber é dolosa, então a segunda conduta que ocorreu o fato será também de imputabilidade dolosa. Então, o professor Juarez Tavares, no seu livro Fundamentação de Teoria do Delito, ele diz o seguinte, que a doutrina desenvolveu para resolver esse problema do ácido libera em causa, aqui é ácido, botei um N a mais, depois eu tiro. Ela desenvolveu, então, dois modelos. O primeiro modelo, chamado modelo do tipo, considera como extensão do tipo o momento em que o autor se coloca na posição de inimputável. Por exemplo, no momento em que ingere álcool. Nesse momento, considera-se o início da execução do crime. Então, a teoria do ácido libera em causa considera, então, que o início dos atos de execução seria aqui na primeira conduta. Por isso, né, abrangeria o sujeito que, mesmo na condição de inimputabilidade, porque aqui ele já não tem mais compreensão do fato e, portanto, é impossível ele orientar a sua conduta de acordo com o entendimento desse fato. Então, ele já é uma pessoa inimputável, mas mesmo assim, a teoria diz que ele responde pelo delito. A teoria do ácido libera em causa, porque considera que os atos de execução se iniciam aqui, já na primeira conduta, né? O segundo modelo, que Juarez Tavares chama modelo de exceção, a punibilidade ocorre por uma questão de política criminal, orientado pelos fins preventivos da pena ou pelo costume.
Então, nessa hipótese aqui, não pune pelo fundamento da culpabilidade, ou seja, que o sujeito tinha compreensão do fato e, portanto, poderia agir de outro modo. Não é por esse fundamento. O fundamento aqui é de política criminal, pelos fins preventivos da pena, portanto, para prevenir, né, o cometimento de novos delitos. Então, é o segundo modelo que a doutrina desenvolveu para resolver essa questão do asso libere em causa, né? O direito brasileiro, diz o professor Juarez, acolhe a asso libere em causa inicialmente no caso de embriaguez pré-ordenada, isto é, quando o agente embriaga-se com o propósito determinado de, nesse estado, cometer o delito. É o caso típico que justifica a adoção da teoria, da teoria da autoria imediata, para dizer que o agente fez dele mesmo um instrumento para a prática do crime, né? Em relação à embriaguez culposa, então, em relação à embriaguez pré-ordenada, o nosso código utiliza de forma acertada a teoria do asso libere em causa. Já em relação à embriaguez culposa ou voluntária, o direito brasileiro adotou o modelo de exceção, né? Ou seja, há certamente uma violação dos fundamentos da culpabilidade, mas o que interessa aqui é uma política criminal, né, no sentido de prevenir o delito, né? Esse seria, então, os fundamentos, segundo o professor Juarez Tavares, da embriaguez voluntária e culposa, ou culposa, né? Qual é a crítica, né? A crítica é que o modelo do tipo, o primeiro que a gente viu aqui, né, esse aqui, o modelo do tipo, viola o princípio da legalidade em relação à primeira conduta, pois não foi colocado em risco, né, ou violado nenhum bem jurídico, aqui na primeira conduta. Em relação ao modelo de exceção, porque busca justificar a punibilidade fora dos fundamentos da culpabilidade, busca fundamentar nos fins de política criminal, ou seja, os fins preventivos da pena, os fins de prevenção do delito, e não a partir dos fundamentos da culpabilidade. A crítica, aqui é minha crítica que eu faço, é que viola os fundamentos da culpabilidade, ou seja, a culpabilidade é fundada na liberdade de vontade ou no agir de outro modo, né? O fundamento é esse, né? Como o sujeito, então, pode agir de outro modo se o autor não tem compreensão do fato e nem é capaz de dirigir sua conduta de acordo com essa compreensão? Essa é a crítica, né? Então, na verdade, há uma violação dos princípios da culpabilidade nesse modelo da embriaguez, no caso da embriaguez culposa ou voluntária. Porque aqui o sujeito está completamente embriagado e quando ele comete o fato, quando ele comete o delito, ele não tem compreensão de que aquele fato que comete é ilícito. E se não tem essa compreensão, também não pode orientar, dirigir sua conduta de acordo com o ordenamento jurídico, de acordo com o direito. Então, evidentemente que, nesse caso, viola o princípio da culpabilidade, porque não leva em consideração que o sujeito não podia compreender a ilicitude da sua conduta. Falei para vocês, voltando aqui, que quando, de acordo com essa teoria do asso libera em causa, se a conduta for culposa, e o sujeito responde pelo fato a título culposo. Se a conduta for dolosa, o sujeito responde pelo fato a título doloso. Verdade? Essa é o que diz. São os fundamentos da teoria do asso libera em causa. Mas o nosso código não
adotou essa teoria em relação à embriaguez culposa ou voluntária. Essa teoria no nosso código se enquadra na embriaguez pré-ordenada. Na embriaguez culposa ou dolosa, né, ou voluntária, o nosso código diz o seguinte: na verdade, o nosso código não diferencia o sujeito que está completamente embriagado e se originou de culpa ou dolo, daquele sujeito que não está embriagado e comete o delito. A pena vai ser da mesma forma. Ou seja, para o nosso código, o sujeito pode... o que importa, melhor dizendo, o que importa para o nosso código é o elemento subjetivo no momento da segunda conduta. Se o sujeito agiu, esteja completamente ébrio e agiu com culpa, lhe seria atribuído uma imputação culposa. Se ele agiu com dolo, seria atribuído uma imputação dolosa. Não é? Então, na verdade, o nosso código não faz essa diferenciação, né, que faz a teoria do asso libera em causa. Na verdade, no nosso código é um caso de responsabilidade penal objetiva. Essas duas hipóteses, como o código trata a embriaguez voluntária e culposa. É um caso que eu entendo que é de responsabilidade objetiva. Então, precisaria esse artigo do nosso código ser atualizado, né? Esse artigo que trata da embriaguez voluntária e culposa. Ok, gente? Então, basicamente, seria isso que nós teríamos para falar sobre a embriaguez, né? Ok, gente? Então, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.